Olá pessoal, de volta aí com o curso de Direito Civil, né? Resolução de questões FCC. Aula passada, a gente está tratando sobre negócio jurídico, né? Aquela teoria geral, enfim. Na aula passada eu fui até a quarta questão, então a gente começa aqui na aula de hoje com a quinta questão. Aqui no quadro, olha só. Carlos Chagas, né? Prova de 2013, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? Para defensor público. Muito bem, olha só. A conversão substancial do negócio jurídico não... então ele está tratando, olha só, da possibilidade de o negócio jurídico, quando for nulo, ele for convertido num negócio jurídico válido. Vejam vocês, a gente tinha discutido aqui, quando eu falei a diferença entre anulabilidade e nulidade, que o negócio jurídico anulável, eu preciso ingressar com uma ação anulatória, num prazo decadencial, né? Pode ser de 2 anos, se for para defeitos, ou 4 anos, se for para defeitos, né? Ou 2 anos, quando o legislador não disser ou não colocar um prazo, enfim. E a nulidade, por sua vez, não. O negócio jurídico nulo, o defeito é grave, ofende a ordem pública, não era? Portanto, ele não convalesce, ele não pode ser ratificado. Eu não tenho nem prazo, porque a ação declaratória é imprescritível, já que ela é puramente, simplesmente declaratória, com efeitos ex tunc, retroativos, não é? Só que o legislador, ele prevê, isso com base na conservação do negócio jurídico, ele prevê a nulidade ele prevê a possibilidade deste negócio jurídico nulo ser convertido num negócio jurídico válido. Não é aquele que é nulo, o que é nulo vai ser sempre nulo, perceberam? Agora, é possível que deste negócio jurídico nulo, em virtude da conservação, eu consiga extrair deles alguns elementos ou requisitos que comportam um negócio jurídico válido. Então vejam vocês, olha só, aqui no artigo, pegando aí o código, pessoal, isso vai estar no artigo 170, artigo 170, olha só, vou botar aqui embaixo aqui, olha, artigo 170 vai tratar da possibilidade de conversão do negócio jurídico. Então vejam, como é que se daria a conversão? Primeiro ele vai dizer, olha só, quando é que eu tenho nulidade, né? O 68 vai dizer assim, as nulidades podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. Ela deve ser pronunciada pelo juiz de ofício, né? O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, mas é possível, olha só, o 170, que esta nulidade, ou seja, esse negócio jurídico nulo seja convertido em um negócio jurídico diverso, hein? E agora válido. Isso seria a possibilidade de conversão. Então, o que é nulo continua sendo nulo, mas talvez eu consiga aproveitar alguma coisa daquele negócio jurídico nulo que eventualmente passaria no crivo de validade do artigo 104. Então, olha só o que diz o 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade. Então, por exemplo, imagina um contrato de fiança. A fiança dar-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva. Bom, então se eu faço a fiança verbal, essa fiança vai ser nula, não tem para onde correr. Mas eu poderia fazer, por exemplo, da fiança verbal, que é nula, eu poderia converter num contrato de promessa de fiança, por exemplo, que não precisa dessa formalidade, dessa solenidade imposta pelo artigo 814, salvo engano, não, 819, salvo engano, né? Da formalidade, da solenidade do contrato de fiança. Outro exemplo, olha só. Eu posso, por exemplo, ter feito um testamento, só que esse testamento eu não respeitei o critério mínimo das testemunhas, por exemplo. Então, eu não respeitei uma solenidade do meu testamento. Olha, o testamento vai ser nulo, porque ele tem que ser escrito pela pessoa e tem que ser assinado pelas testemunhas, e aí, dependendo do número de testemunhas, depende da forma como eu estou querendo fazer meu testamento, né? Se ele é cerrado, se ele é público, enfim, etc.
num comparativo, cada um tem uma espécie, uma quantidade X de testemunhas. Tá, mas nesse testamento, então, vamos supor, eu sozinho fiz o testamento. Não foi assinado por nenhuma testemunha, então meu testamento vai ser nulo, tudo bem. Só que nesse testamento, eu reconheci, por exemplo, a paternidade de um filho havido fora do casamento. Para reconhecer a paternidade de um filho, isso é ato jurídico, depende só da minha declaração da vontade, perfiliação, né? Então vejam, no testamento eu reconheci a paternidade de um filho, o testamento é nulo. Mas eu consigo converter esse negócio jurídico nulo no reconhecimento voluntário de um filho havido fora do casamento. Isso é o artigo 170. É a possibilidade que você tem de conversão, ou seja, melhor, de aproveitar do negócio jurídico nulo e extrair desse negócio jurídico alguma coisa. Vejam vocês, o contrato continua nulo, tá certo? O negócio jurídico continua nulo. Mas eu consigo, talvez, extrair elementos para um outro negócio jurídico que eventualmente seja válido. Tá certo? Então, olha só, diante do artigo 170, a questão aqui está me perguntando o seguinte: a conversão substancial do negócio jurídico, então ele está falando da questão da nulidade, né? Só que ele quer saber o que não se aplica. Então, a conversão substancial do negócio jurídico não, letra A, não pode ser arguida pelas partes ou por terceiro interessado em seus efeitos. Não, é exatamente o contrário, né? Se eu tenho um negócio jurídico nulo, para que ele seja convertido em um negócio jurídico eventualmente válido, eu preciso que ou as partes queiram, ou então que algum terceiro interessado em seus efeitos queira também essa conversão. Então essa A aqui está errada, né? Na verdade, ela está verdadeira, mas ele quer a questão incorreta, não é assim? Tá, a conversão substancial do negócio jurídico não decorre do princípio da conservação dos negócios jurídicos. Não, já está errado, porque exatamente decorre do princípio da possibilidade de conservar o negócio jurídico. Tirar o nulo, então, que esse eu não consigo aproveitar, mas extrair também do nulo um eventual negócio jurídico que possa ser válido. Tá, não decorre do princípio da conservação, diversamente da confirmação e da redução dos negócios jurídicos anuláveis. Não, também seria, pelo tudo deriva do princípio da conservação, né? Vejam que a anulabilidade, olha, pode ser confirmada, né, ratificada, eventualmente reduzida ou modificada. Tá certo? Letra C. A conversão substancial do negócio jurídico não pode ser determinada de ofício pelo juiz. Ah, essa daqui está verdadeira. Olha só. O juiz determina de ofício, ou melhor, declara de ofício, o quê? Essa nulidade aqui, olha. Tá certo? Porque aqui é o defeito grande, grave, olha. A nulidade. O juiz declara de ofício a nulidade. Agora, a conversão do negócio jurídico vai depender da vontade das partes ou do eventual terceiro interessado. Deixa eu marcar aqui a letra C, mas a gente vai ler as demais, né? Porque pode ser que tenha uma outra questão. Olha só, letra D. A conversão substancial do negócio jurídico não tem como requisito objetivo que o negócio jurídico sucedâneo válido tenha suporte fático no negócio jurídico inicialmente nulo. Não, ao contrário. Ele tem como requisito objetivo o quê? Que esse negócio jurídico, eu vou extrair ele de onde? Olha só, ele vai ter suporte fático aonde? No negócio jurídico que, num primeiro momento, seria nulo. Esse requisito é o requisito objetivo? É, porque subjetivo a gente vai para a vontade das partes, não é? E o objetivo é exatamente que o negócio jurídico válido, ele vai ser pinçado, extraído de onde? De um negócio jurídico inicialmente nulo, não é? Letra E. A conversão do negócio jurídico não tem como requisito subjetivo a vontade das partes? Não, ao contrário.
A conversão, ela vai ter como um requisito subjetivo, envolve sujeitos, não é o quê? A vontade das partes. Por isso, olha a letra C, por isso não pode ser determinada de ofício pelo juiz, né? Não tem como requisito subjetivo a vontade das partes na ocorrência do resultado prático recorrente da conversão do negócio jurídico nulo. Não, tá errada também, né? Então, olha, resposta correta, letra C de casa. Tá ok? Vamos para frente, próxima questão. Sexta, não é? TRT, Carlos Chagas, não é? TRT, 12ª região. Acerca dos negócios jurídicos. Letra A. Nas declarações de vontade, importa considerar e fazer prevalecer apenas o sentido literal da linguagem. Olha só, isso aqui é interessante, tem uma regra de interpretação dos negócios jurídicos que é muito interessante. Eu vou colocar aqui para vocês, olha. Nova página antes dessa. Vou botar aqui assim, olha. Interpretação dos negócios jurídicos. O legislador, ele coloca poucas regras de interpretação dos negócios jurídicos, tá certo? Mas tem uma muito interessante, porque olha só, o que é o negócio jurídico? O negócio jurídico, ele vai partir, não é declaração da vontade qualificada, não é isso que a gente viu? Se for contrato, né, o acordo de vontades, né, com a finalidade negocial, enfim. O negócio jurídico, então, ele vai partir primeiro da sua vontade. Olha o critério subjetivo. Ele parte da sua vontade e ele passa a existir quando você externa, ou seja, declara essa vontade. Então, para todo e qualquer negócio jurídico, eu tenho uma vontade e depois eu declaro a vontade e aí, se for unilateral, surge com a declaração da vontade. Se for bilateral, surge com o acordo de vontades. Então, vejam. De um negócio jurídico, eu tenho inicialmente uma vontade, que é um critério subjetivo. Sei lá, eu estou pensando em comprar uma camisa, por exemplo, né? Essa é a minha vontade. E aí depois o que eu faço? Aí depois eu estabeleço a minha declaração da vontade. Então, se aqui eu estava pensando em comprar a camisa, então eu já fui ao shopping e estou dizendo assim, olha, eu aceito pagar o preço que você pediu por essa camisa, por exemplo, declaração da vontade, né? Eu penso em prometer uma recompensa para quem encontrar o meu cachorro, isso é a vontade. Aí eu coloco num pedaço de papel, prometo pagar R$100 para quem encontrar meu cachorro, declarei a vontade. Tá, então vejam, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho primeiro a vontade de contratar, por exemplo, e logo em seguida eu tenho a declaração da vontade nesse sentido. O que eu tenho de fato, pessoal, para poder interpretar o negócio jurídico? Eu tenho a declaração da vontade. Então imagina um contrato, por exemplo. Eu tenho, se o contrato for escrito, eu tenho as cláusulas contratuais. E as cláusulas contratuais, elas refletem o quê? A declaração da vontade. Tá, mas será que eu poderia então interpretar o negócio jurídico simplesmente interpretando a declaração da vontade, que é um critério objetivo, né? É uma questão fria, por exemplo? Ou eu devo ir na interpretação, eu devo ir na intenção, ou seja, na vontade que você tinha ao contratar? Aí a gente pensa num primeiro momento, não, você deve ir na vontade. Tá, mas ir à vontade é dar um poder quase que sobrenatural ao juiz, ao julgador. Porque como é que ele vai poder dizer, de uma forma categórica, qual era a sua vontade ao contratar, né? Então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a declaração da vontade, é o critério objetivo. Agora, na declaração da vontade, eu tento atingir ou chegar à sua vontade. Mas cuidado, desde que esta vontade esteja consubstanciada onde? Na própria declaração. Muita gente pega o artigo 112 e interpreta de forma incorreta. Então, olha só, artigo, vou botar aqui embaixo assim, olha, artigo 112
do Código. 112. E o que diz o 112? Olha só, acompanha comigo. Nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. E aí a gente lê o 112 e diz assim, olha, nas declarações da vontade se atenderá mais à intenção. Intenção está aqui, olha. Se atenderá mais à intenção. E aí muita gente boa cai no equívoco de dizer assim, olha, para interpretar o negócio jurídico, a vontade tem primazia sobre a declaração da vontade. Não tem, está errado. Olha o 112 de novo. Nas declarações da vontade se atenderá mais à intenção. Está aqui, olha. Mas a intenção aonde? Consubstanciada na declaração. Então, o que o 112 está me dizendo é assim, olha, nas declarações da vontade, eu tenho que partir daqui. Se atenderá mais o quê? Mais a intenção, mais a vontade. Agora, desde que essa vontade esteja onde? Na declaração da vontade, que é o que está posto. Perceberam? Pela leitura do 112, eu agora me pergunto assim, o legislador, ele dá primazia à vontade ou à declaração da vontade? A nenhuma das duas. Na verdade, o legislador, ele dá primazia à vontade, desde que a vontade esteja consubstanciada na própria declaração da vontade. Aí sim. Tá certo? Por isso, na interpretação dos negócios jurídicos, já vou me adiantando um pouquinho e vou botar aqui assim, olha, na interpretação dos negócios jurídicos, eu vou ter sempre em conta o princípio da boa-fé objetiva. Porque eu não tenho como dar poder ao julgador, ao juiz, para que ele me diga o que uma das partes pensava quando contratou. Não tem como. O legislador nem poderia dar esse poder, e mesmo que o legislador desse esse poder, o juiz não poderia nunca dizer o que você pensava. Então, o que ele vai partir? Ele vai partir do princípio do que está posto, da declaração da vontade. E na declaração da vontade, eu tento chegar à sua intenção. Agora, o 112 diz, a intenção nelas consubstanciada. Então, eu tenho que buscar a sua vontade dentro da declaração da vontade que está colocada. E a boa-fé objetiva entra aí de que maneira? Entra partindo do princípio, como eu não sei ou eu não consigo dizer o que você pensava, qual era a sua vontade, eu vou partir do princípio que você pensa o que pensa o homem médio. Então, olha a boa-fé objetiva, eu vou partir do princípio que você se comporta da mesma forma como o bom pai de família, o chamado bonus pater familia, se comporta, né? E daí da boa-fé objetiva eu consigo extrair os chamados deveres anexos ao princípio da probidade da boa-fé. Se eu estou partindo do princípio que eu vou interpretar o contrato de acordo com o critério do homem médio, então eu posso esperar de você um comportamento que seria aquele comportamento mediano. Então eu aguardo de você, por exemplo, a informação correta, eu aguardo de você lealdade, eu aguardo de você uma postura ética, sigilo e por aí vai. São chamados deveres anexos. E dentro desses deveres anexos surge a proibição do venire contra factum proprium. Ou seja, que você não possa se voltar contra um fato que você mesmo criou. Então, se você tem um comportamento e por isso, eu já espero de você esse comportamento normal, você não pode simplesmente ter um comportamento contraditório. Daí vem a proibição do venire contra factum proprium. A proibição de você se voltar contra um fato que você mesmo criou, né? Em sala de aula eu dou o seguinte exemplo, olha, imagina que uma pessoa alugou um imóvel e existe no contrato que o dia de pagamento dos aluguéis é até o dia 5 de cada mês, né? No primeiro mês, essa pessoa no dia 6, ou seja, ela já está em atraso, e o próprio contrato vem dizendo que se ela atrasar, ela paga uma multa, ela atrasa e procura o locador dizendo assim, olha, o meu salário, às vezes, ele é pago antes do dia 5,
mas às vezes ele atrasa um pouquinho. Então, por exemplo, esse mês atrasou, eu, na hora que recebi o dinheiro, corri aqui para pagar o aluguel, mas eu só recebi no dia 6. E eu queria então que você retirasse a multa. E aí o locador retira a multa, por exemplo, recebe só o principal. No outro mês, a mesma coisa. No outro mês também. E vejam vocês, todos os meses, o locatário paga, com o consentimento do locador, ele paga o aluguel 1, 2 dias de atraso sem a multa. Um belo dia, no dia 6, que ele já está em atraso, ele procura o locador para pagar e o locador diz assim, não, agora eu vou lhe cobrar a multa. Vejam, eu estou tendo um comportamento que é contrário, contraditório ao comportamento que eu tive durante toda a execução do meu contrato. E esse comportamento ofende a boa-fé objetiva, né? A adoção da proibição do venire contra factum próprio faz com que surja no meu contrato duas cláusulas, a chamada cláusula suppressio e a cláusula surrexio, que na verdade elas coexistem. Suppressio vai ser a supressão, então eu vou retirar, e a surrexio é a inclusão. Olha só, olha a suppressio. Eu estou suprimindo aquela cláusula contratual que permite a cobrança de multa se eu atrasar um dia, por exemplo, porque o meu comportamento me levou a isso. E olha a surrexio. Então eu estou incluindo uma cláusula contratual que permite ao locatário pagar com sei lá, no máximo 2 dias de atraso, né? Tudo isso na interpretação dos negócios jurídicos. Tem um artigo que é o 330 do Código Civil, que vai dizer assim, o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente àquilo que está previsto no contrato. Então, olha só, olha a boa-fé objetiva. Se você faz o pagamento reiteradas vezes em outro local, presume a renúncia do credor ao que está previsto no contrato. Então, de onde é que eu vou interpretar o negócio jurídico? Mais do comportamento do que a simples declaração da vontade. Porque se eu analiso o comportamento das partes no cumprimento de eventuais obrigações, eu chego à conclusão de que o contrato, que é acordo de vontades, ele não é simplesmente aquela folha de papel com as cláusulas contratuais, né? Na verdade, o acordo de vontades, ele se traduz no seu comportamento ao cumprir determinado contrato. Muito bem, olha só. Falei demais, mas é bom que a gente pega aí várias questões sobre interpretação dos negócios jurídicos que puxa aí pelo 112, né? Pelo 112. Tem outro de interpretação que vai dizer assim, olha, os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente, ou seja, restritivamente. Vou colocar aqui debaixo, aqui, olha, que a gente vai precisar desse artigo também, que é o 114, não é? Tá certo? Olha só. Negócios jurídicos, vou botar NJ assim, tá certo? Benéficos, também chamado de gratuitos, não é? Negócios jurídicos benéficos e a renúncia a qualquer direito interpretam-se restritivamente. Vou botar aqui a senhora, interpretação estrita ou restrita, né? Interpretação restritiva. Ou seja, eu não posso dar uma interpretação ampliativa aos negócios jurídicos benéficos. Só lembrando, negócio jurídico benéfico é aquele que vai trazer vantagem só para uma das partes. Renúncia da mesma forma. Na renúncia, eu não estou tendo nada em troca, eu estou simplesmente abrindo mão do meu direito. Então, nos negócios jurídicos benéficos e nas renúncias, a interpretação será sempre estrita ou restritiva. Por quê? Porque eu não estou recebendo nada em troca. É diferente de um contrato de compra e venda, que se eu tenho a obrigação de pagar o preço, eu estou recebendo o objeto por isso. Há uma troca, na verdade, né? Nos negócios jurídicos benéficos, não. Eu emprestei a minha casa de praia sem cobrar nada. Bom, então só você está tendo vantagem, eu não estou tendo. E esse é um negócio jurídico benéfico. A fiança, por exemplo, né? 819, a fiança dar-se-á por escrita e não admite interpretação
ampliada, né? Ou seja, não admite interpretação, só admite interpretação restritiva. E por quê? Porque a fiança é um negócio jurídico benéfico, portanto, né? Muito bem, então agora a gente volta para a nossa sexta questão. Olha só, letra A. Nas declarações de vontade, importa considerar e fazer prevalecer apenas o sentido literal da linguagem? Não, a gente viu que eu vou buscar a vontade aqui dentro, né? Então essa A aqui está errada. B. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se, olha lá, ampliativamente. Não, interpretam-se estritamente, né? Ou restritivamente, estritamente, né? Que é o artigo 114. Então essa aqui está errada. C. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental, olha aqui, ó, reserva mental, de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Olha só, é exatamente o artigo 110 do Código, né? Vejam vocês. O que é essa reserva mental? Reserva mental é o que só eu penso. Então, se eu digo assim, olha, para uma sala de aula com, sei lá, 50 alunos. Pessoal, na próxima aula eu farei o sorteio de um livro. Só que eu tenho a reserva mental, ou seja, eu sei que por dentro eu não vou fazer sorteio de livro algum. Essa reserva mental, ela não pode ser alegada para fazer com que eu não cumpra a obrigação. Afinal de contas, nenhum dos 50 alunos presentes na sala sabiam da minha reserva mental. Agora, quando é que a reserva mental fará com que o negócio jurídico não gere a obrigação? Quando você tinha conhecimento da reserva mental. Então, dentre essa sala com 50 alunos, tem um que eu já disse para ele antes, olha, eu vou fazer uma promessa, só que eu não vou trazer livro algum. E aí eu chego para os 50 e digo assim, olha, pessoal, na próxima aula farei o sorteio do livro. Os 49 presentes não sabem da minha reserva mental, só um. O que significa dizer que a promessa de recompensa que eu acabei de fazer, ela vai gerar obrigação para as 49 pessoas presentes. E não vai gerar para este único, porque ele sabia da minha reserva mental. Volta aqui para a letra C, olha só. A manifestação da vontade, ou seja, a sua declaração, subsiste, ainda que o autor tenha feito a reserva mental de não querer o que manifestou. Ninguém sabia, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Isso daí vai ser o artigo 110 do Código, exatamente com essa redação. Letra C. Vamos ver as outras. Olha só, os negócios jurídicos, se forem eles celebrados com a cláusula de não valer sem instrumento público, este passa a ser incidental e secundário. Não, ao ato não pode. Principal. Isso aqui é nulidade, né? Se você faz uma cláusula dizendo assim, olha, determinado negócio jurídico só vale, olha a validade, se for feito por instrumento público. O instrumento público, então, passa a ser requisito de validade. Requisito de validade. E o desrespeito gera nulidade no negócio jurídico, né? Então não é incidental e secundário, né? O silêncio de uma parte importa sempre a anuência à vontade declarada pela outra parte. Olha só, a gente tem aquela redação do artigo 111, né? O silêncio importa a anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem. E aí o legislador, ele escreveu não a regra geral, e sim a exceção. Eu combato muito esse artigo 111 porque o legislador ele deveria ter colocado a regra geral, porque ele coloca a exceção e aí ele faz com que eu interprete isso de maneira incorreta. Estou numa prova, aí eu lembro do 111, o silêncio importa a anuência. Então o silêncio importa a anuência. Então essa questão está certa. O silêncio de uma parte importa sempre a anuência. Não. O certo era o silêncio não importa a anuência, salvo
se as circunstâncias ou os usos o autorizarem. Assim que era para ser a redação. O legislador colocou a redação a avessas, né? Por exemplo, às avessas, né? Ele colocou assim, o silêncio importa a anuência se as circunstâncias ou os usos autorizarem. Regra geral, como diz o professor Venosa, né? Quem cala, simplesmente fica calado. Né? Ou seja, não diz nem sim, nem não. Então eu não posso presumir que o silêncio importa a anuência. Tá ok? É o artigo 111 do Código, né? Essa aqui está errada também. Então a letra correta seria a letra C de casa da nossa sexta questão. Tá ok? Deixa eu fazer um rápido e breve intervalo aqui para a gente voltar com as novas questões de direito civil. Forte abraço.